que toda essa situação tem gerado na nossa vida? O que a pandemia mais tem agravado na nossa vida? Né? Ela tem nos tirado aquilo que nós tínhamos e talvez a gente não reconhecia, a gente não tinha conhecimento que isso era algo nosso e que de repente foi tirado, e neste momento agora a gente não sabe como fazer para lidar com tudo isso. Então o que a pandemia tirou da gente? A pandemia nos tirou a liberdade. Então, talvez uma das maiores dores aí que a gente tem, uma vez eu ouvi isso de um detento que foi aprisionado, né, e foi encarcerado, e ele descreveu o momento, o ambiente como sendo o inferno na Terra, por conta das privações, dos horários, a intimidade, a liberdade, enfim, todas as privações que nós temos. E a pandemia tem nos tirado isso, ela tem nos tirado a liberdade, porque a gente tem sido obrigado a se comportar, a se manifestar de uma maneira que a gente não estava acostumado, e no momento que a gente tem que desenvolver esse novo comportamento, a gente vai ter que abrir mão de coisas que a gente não queria abrir, que em momentos normais nós jamais abriríamos mão disso, e que agora por obrigatoriedade a gente tem que abrir mão disso. O próprio home office, né? O próprio home office tem sido uma faca de dois gumes. Para algumas pessoas tem sido muito bom, tem sido muito legal e obrigado, mas para algumas pessoas tem roubado toda a privacidade, tem tirado o momento que ela saía de casa para desaparecer, para conversar com outras pessoas, para interagir com outras pessoas, para dar uma volta, para pegar um sol, enfim. Semana passada eu fiz uma palestra, na verdade não foi uma palestra, foi um webinário, foi uma transmissão ao vivo para uma grande empresa aqui da região. Não vou citar o nome para não expor ali ninguém, mas foi algo público, né, dentro dos próprios participantes, que trouxeram suas dores neste momento da pandemia, no trabalhar no próprio home office. Porque primeiramente eu tive uma conversa com o gestor desta empresa, e ele me colocou as dores e as dificuldades que eles estavam enfrentando. E quais seriam as dores e as dificuldades que eles estavam enfrentando? A falta de limite, a falta de horário, atender celular na madrugada, trabalhar na madrugada, responder e-mail no final de semana, porque parece que todo dia era segunda-feira, né? Segundo a fala de um deles. Então, os dias eles estão parecendo que iguais, porque agora eu já não tenho mais o dia do relaxamento, eu já não tenho mais o dia que eu fico sozinho, então eu estou interagindo um dia após o outro. Então isso quebrou a rotina, quebrou a liberdade de muitas pessoas, e isso trouxe uma dor tremenda. Então imagina, eu não tenho horário para comer, eu não tenho horário para uma atividade física, eu não tenho horário para dormir. Então tudo isso desequilibra a minha vida profissional, e o tema da palestra era, né, o equilíbrio, né, da vida profissional e da vida pessoal, porque às vezes a gente começa a misturar tudo isso, e ao misturar tudo isso, então a gente deixa de ter tempo, às vezes, para o filho, para a esposa, né, para o esposo, deixa de ter esse momento consigo mesmo, e acaba misturando. E uma das perguntas que me fizeram, eu achei muito interessante essa pergunta, que foi assim: como é que eu separo isso, né? Como é que eu separo isso? E foi onde eu falei para eles, como é que tu pode separar isso? Criando um ambiente mais profissional. Então, às vezes, até mesmo botar uma roupa, né? Tem gente que diz assim: eu trabalho de roupa daqui para cima e da cintura para baixo, né? Da cintura para cima eu estou bem vestido, da cintura para baixo eu estou só de bermuda, para configurar aquela ideia. E é verdade, né? Tirar esse ambiente, tirar esse momento para o trabalho, tirar o horário de trabalho, tirar o horário para se alimentar, criar uma própria rotina nesse momento que ficou meio que sem rotina, porque qualquer horário pode ser o horário, mas se eu não tiver esses horários,
eu acabo me desestabilizando. Então foi uma das perguntas que a gente respondeu, né? O que fazer? Então dei até exemplo da minha esposa que entrou em home office, teve filho, ficou na quarentena e depois entrou em home office e ela havia começado a se queixar disso. Aí eu falei para ela e dei essas dicas, né? Então vai lá, te arruma, faz a maquiagem, tem horário de trabalho, tem horário do lanche para a gente não confundir tudo isso. Então, é isso. A gente vai ter que se adaptar, a gente vai ter que aprender a lidar com as perdas que nós estamos tendo, nós temos que aprender a lidar com a privação da liberdade.